Na aula de agora, vamos continuar fazendo os exercícios que é comum de cair. Vamos fazer o exercício número 10 e o número 12 do seu trabalho, que são questões que costumam cair em forma de tabela ou em forma de gráfico. Na questão número 10, a gente vai trabalhar com a tabela. E vamos nela então. Na tabela está representada as posições de dois corpos, o corpo A e o corpo B, que se movimentam sobre a mesma trajetória retilínea. Aí a tabela está te dando o tempo, está te dando a distância do corpo A e a distância do corpo B em determinado tempo. Por exemplo, quando o tempo é 0, o corpo A está no espaço 0 metros e o corpo B no espaço menos 8. Quando o tempo é 2, o corpo A está na metragem 10 e o corpo B está na metragem menos 2. Quando o tempo é 4, o corpo A está na metragem 20 e o corpo B está na metragem 12. A questão, ela só quer saber qual que é a função horária dos dois corpos. Então, eu quero saber a função horária de A e a função horária de B. Como a gente viu no outro vídeo, a função horária é a fórmula do sorvete e a gente só copia substituindo os valores da posição inicial e da velocidade inicial. Olha, quando que vai ser a posição inicial? Quando o tempo for 0. Quando o tempo foi 0, a posição do corpo A ele estava em 0. E a posição do corpo B? Menos 8. Beleza. A gente tem agora mais VT. Mais VT. Só que para fazer a função horária, a gente ainda tem que substituir o valor da velocidade. Só que a gente não tem. Então, a gente vai ter que calcular o valor da velocidade. Como que eu calculo a velocidade? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é a variação de espaço, ou seja, final menos inicial. Então, a velocidade de A é só pegar qual que foi o espaço final de A quando o período acabou. O período acabou em 4 segundos. Então, a posição final de A era 20. Menos a inicial, que é quanto? Menos a inicial é 0. Dividido pelo tempo que demorou. Olha, o movimento demorou 4 segundos. Então, eu tenho que a velocidade de A é igual a 20 dividido por 4, que é igual a 5. Aí, a velocidade de B. A velocidade de B também é eu pegar final menos inicial. Qual que é o final? 12. E o inicial? Menos 8. Só que a fórmula já tem esse menos. Então, ficaria menos 8. Dividido pelo tempo, que também é 4. Menos com menos fica mais. 12 com mais 8 dá 20. Dividido por 4 também é 5. Então, basta eu copiar a fórmula substituindo os valores da velocidade, que nos dois é 5. Então, a posição horária de A é 0 mais 5t. E a posição de B é menos 8 mais 5t. Lembrando que aqui deu positivo, então o movimento ele é progressivo. Velocidade positiva, o movimento é progressivo. Se tivesse dado um resultado negativo, na fórmula a gente colocaria o valor negativo. Vamos confirmar. Olha só, vamos substituir o tempo por 1. Se o tempo é 1, em A, vai ser o quê? 0 mais 5 vezes 1, 5. Bateu. Se o tempo for 2, 0 mais 5 vezes 2, 10. Bateu. Se o tempo for 4, 0 mais 5 vezes 4, 20. Também bateu. Agora, vamos analisar no B. Se o tempo for 1, eu tenho que menos 8 mais 5 vezes 1, 5. Menos 8 mais 5, menos 3. Também bateu. Então, é só analisar, fazer a fórmula do sorvete, substituindo os valores de posição inicial e velocidade. Lembrando que na tabela sempre você vai pegar final menos inicial, tanto para um corpo quanto para outro. Beleza? Agora, a questão 12, ela está pedindo para a gente analisar o gráfico e responder as questões A, B e C. Olha, eu tenho que no gráfico, eu tenho o corpo A e eu tenho o corpo B. A primeira coisa que vocês têm que reparar é que um gráfico ele é crescente e o outro gráfico ele é decrescente.
O gráfico que está crescendo, eu tenho que o movimento ele é progressivo, porque olha, o gráfico ele está de distância por tempo. A cada 1 segundo que passa, a minha distância vai aumentando. Diferente do corpo A, que a cada segundo que passa, a minha distância vai diminuindo. Então, a primeira coisa, eu tenho que o B é progressivo e o A é retrógrado. Beleza? Então, vamos ler o que o comando está pedindo. No gráfico abaixo estão registradas as posições dos corpos A e B, que se movem com velocidades constantes sobre a mesma trajetória retilínea. Tá, pontos importantes. A gente vê que o B inicia o movimento na distância 0 e o A inicia o movimento na distância 40. Outra coisa importante, vai existir um momento que eles vão se encontrar. Onde eles se encontram? Aqui. Qual que é o tempo que eles se encontram? 2 segundos. Então, olha só. A primeira pergunta é: o módulo da velocidade do corpo A é 8 metros por segundo. Então, ele está falando que a velocidade de A é 8 metros por segundo. Beleza, que já me deu a velocidade de A. E na letra A está pedindo o seguinte: qual que é, determina a velocidade do corpo B. Classifica o movimento como progressivo ou retrógrado. A gente já viu que o B é progressivo. Então, já começamos. E a velocidade de B? Olha, você vai ter que trabalhar com os dados que você tem. Para mim achar a velocidade de B, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar que vai existir um ponto em que as distâncias dos dois são iguais, ou seja, um momento em que eles se encontram. Então, olha, se eu pegar a fórmula do corpo A com a fórmula do corpo B, eu vou ter esse ponto aqui, que é onde eles se encontram. Por quê? Eu estou falando que a distância de A é igual à distância de B. Então, só copiar a função horária de cada um. O que é a função horária? É a fórmula do sorvete, substituindo os valores da posição inicial e da velocidade. Vamos lá. Qual que é a posição inicial de A? A posição inicial de A é 40. A velocidade, o comando te deu que ele é 8. Só toma muito cuidado. Na fórmula ele está positivo. Só que como A é um movimento retrógrado, a velocidade vai ser negativa. Vezes o tempo é igual. Qual que é a posição inicial de B? É 0. O movimento é progressivo, então a velocidade ela é positiva. Vezes o tempo. Eu quero saber essa velocidade. Olha, eu não igualei a distância. Estou falando que a distância de um é igual à outra. Esse gráfico me mostra qual que é o tempo que as distâncias são iguais. O gráfico mostra que quando o tempo é 2 segundos, eles estão no mesmo local. Então agora eu vou só recopiar, substituindo os valores de t por 2. Então eu tenho que 40 menos 8 vezes 2, 16, é igual a 0 mais 2t. 40 menos 16, 40 menos 10, 30, menos 6, 24. Então, 24 é igual a 2t. O 2 está multiplicando, vem para cá, dividindo. t é igual a 24 dividido por 2. V, aliás, a velocidade, ela é 24 dividido por 2, que é igual a 12 metros por segundo. Beleza? A letra B fala o seguinte: determine a equação horária do espaço do móvel B. Então, a letra B é só copiar a fórmula do sorvete, substituindo os valores da posição inicial. O inicial de B é 0. E o da velocidade, mais 12t. Essa é a função horária. Agora a C fala o seguinte: qual que é a distância entre os corpos aos 3 segundos? Então, olha, vamos analisar qual que é a posição do A quando o corpo estiver em 3 segundos. Então, olha, eu tenho que a função horária de A é essa aqui, ó, 40 menos 8t. Então, vamos saber a posição de A. 40 menos 8t, 40 menos. O tempo agora é 3. 8 vezes 3, 24. Então, a posição de A é 40 menos 24,
vai ser 16. E a posição de B? A de B é só colocar o valor. 12 vezes o tempo, que é 3, a posição de B é 36. Então, olha, o corpo A vai estar na posição 16 e o corpo B vai estar na 36. Então, qual que é a diferença da distância entre eles? Então, é só pegar 36 menos 16. Ou seja, se o corpo A está no 16 e o corpo B está no 36, a distância entre eles é de 20 metros. Com isso, a gente termina de fazer os exercícios do movimento uniforme.